E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Carol Almeida e no vídeo de hoje eu vou comentar sobre a quarta temporada de Stranger Things, que atualmente está disponível na Netflix. Mas antes de começar esse vídeo, eu vou pedir para vocês não esquecerem de deixarem seu like, de se inscreverem no canal e de também compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Lembrando que aqui no meu canal eu sempre estou comentando aí das estreias, das séries, dos filmes que estão disponíveis na Netflix. Então, para quem gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever aqui no canal. A quarta temporada de Stranger Things já chegou na Netflix. Na verdade, só a primeira parte dela, né? Por mim, a Netflix já tinha disponibilizado tudo logo, porque eu tô muito curiosa para saber como que vai ser finalizada essa temporada. Mas eu acredito que por uma estratégia mesmo, né, a Netflix decidiu dividir aí a quarta temporada, né, da série. A gente sabe, né, que foram já disponibilizados os 7 primeiros episódios e aos episódios 9 e 8 só vão chegar na Netflix em julho. Então, vão manter aí a ansiedade para conferir o final dessa temporada. A gente sabe também o quanto que a Netflix investiu muito nessa temporada, a gente percebe isso bastante nos efeitos especiais que melhoraram bastante aqui na quarta temporada. Além disso, a gente nota o quão os episódios aumentaram a duração, né? Os episódios todos têm mais de 1 hora, o que mostra, né, esse investimento muito grande aí da Netflix na série. Até porque, né, Stranger Things é uma das séries de maior sucesso aí da Netflix e foi uma das séries também responsável em consagrar a Netflix, né, trazer a popularidade da Netflix. Então, nota-se, né, que eles realmente vão tentar investir bastante aí nessa série. A série também, né, a gente percebe que essa quarta temporada ela tem um amadurecimento muito grande, um desenvolvimento muito grande, até por conta, né, do crescimento desses personagens, com problemas muito reais, né, enfrentados por cada personagem. Então é uma temporada muito mais sombria e que consegue trabalhar muito bem o seu terror. Também percebo que essa temporada eles também conseguem fazer aí um easter egg, né? Conseguem fazer referências aí de outros clássicos do terror. Eu posso citar aqui, por exemplo, Fred Krueger, né? No momento na qual a Vecna mata suas vítimas. Então faz essa referência, né? Muito parecida aí com esse filme. E também eu vejo uma referência de It, a Coisa, no momento, né, que os personagens vão até aquela casa que ocorreu o assassinato em 1950. Então eu percebo que a série está aqui brincando, referenciando a cultura pop e é muito legal fazer isso, né? É muito legal criar essa conexão com o público. Então Stranger Things faz isso muito bem. Agora eu vou falar um pouquinho do enredo aqui da quarta temporada e a gente sabe, né, que Stranger Things ela gosta de criar núcleos aí na temporada e no final das contas esses núcleos se encontram e eles discutem, né? Cada um compartilha aí o que descobriu ao longo da jornada deles. Então, primeiro eu vou falar aqui dos núcleos e o que está acontecendo com cada personagem e vou fechar comentando sobre a história do Vecna, né? Que é o inimigo aí da quarta temporada. Bem, o primeiro núcleo que eu vou comentar aqui é o núcleo do Will, Mike e o Jonathan. Para mim, é o núcleo mais fraco aqui dessa temporada. Eu não vejo grandes acontecimentos, apesar de eu achar a cena da perseguição dos meninos, né, pelo governo americano. Eu achei aquela cena incrível, fantástica, né, quando eles entram na casa lá do Jonathan, do Will. Aquela cena é muito boa, mas no geral eu achei o enredo deles muito fraco e principalmente eu não vejo o personagem do Jonathan desenvolvendo muito bem aqui. Eu percebo um pouco de retrocesso no personagem e o fato deles terem trazido ali o Argyll, né, que é o amigo do Jonathan, como um alívio cômico, não funciona ao meu ver. Eu acho que é o personagem mais chato aqui dessa temporada. Eu não consegui me conectar com o personagem e achar que ele realmente tem uma função aqui para a história. Ele tenta ser um alívio cômico, mas eu não sinto que funciona, eu não sinto que tá dando certo aqui nessa dinâmica. Então eu percebo que esse primeiro núcleo para mim ficou com a parte mais desinteressante e o objetivo deles é tentar reencontrar a Eleven, né? A gente sabe que a Eleven foi com o Dr. Owens tentar recuperar seus poderes. Então, basicamente o núcleo deles quase não está aparecendo nessa temporada, mas tudo bem, a gente sabe que a jornada deles, né, é tentar encontrar
o laboratório na qual a Eleven se encontra. E uma outra questão também que é discutida nesse núcleo, né, é sobre o Will. Eu acho que o personagem, né, ele é gay, ele tá com dificuldade de contar isso pro Mike, né, pros amigos. E a gente sabe, né, que o Will ele fez um desenho ali no início da temporada. Eu fiquei achando, na verdade, que o Will ele é apaixonado pelo Mike e tá com dificuldades aí de contar para ele. Então a gente vai ter que esperar a conclusão da temporada para saber qual era o desenho do Will, né? De fato, né, o que tá acontecendo com esse personagem. Vamos pro segundo núcleo aqui da história, que é o núcleo da Joyce, do Murray e do Hopper. A gente sabe que o Hopper sobreviveu aos eventos finais da terceira temporada e a gente descobre isso, né, no início da quarta temporada. E nessa parte a gente vê muitos flashbacks do que aconteceu nesse período de um ano na qual o Hopper foi prisioneiro ali dos russos. Então ele estava sofrendo muita tortura e estava sendo mantido ali como escravo mesmo pela Rússia, trabalhando para eles, um trabalho forçado, e ele estava planejando uma fuga. E através de um soldado russo, ele consegue contatar a Joyce. Então a Joyce vai para o Alasca e vai tentar buscar o Hopper, juntamente com o Murray. Então o núcleo deles basicamente é tentar esse resgate, e até o final da sétima temporada isso acontece, né? A Joyce consegue encontrar com o Hopper, mas a gente não sabe como eles vão conseguir fazer para tentar sair ali daquela prisão russa. Uma coisa interessante que acontece também, a gente vê que os russos eles estão com um Demogorgon, né, criando esse Demogorgon até como se fosse uma arma, né, para utilizar numa possível guerra. A gente sabe, né, que esse período dos anos 80 era um período de Guerra Fria e era um período na qual existia, né, um conflito ideológico entre duas superpotências, que era a União Soviética e os Estados Unidos. Então, era um conflito meio que ideológico, era silencioso, não tinha um conflito direto entre os dois países. Então, todo mundo sabia que poderia acontecer uma guerra, né, explodir uma guerra a qualquer momento. Então, eles estavam preparando tudo. Então, esse núcleo aí é muito legal, eu gosto muito da dinâmica da Joyce, do Murray e do Hopper. O Murray, ele funciona bem como um alívio cômico, aqui é um personagem muito interessante. E foi bem legal, né, o personagem ter conseguido destaque ao longo das temporadas de Stranger Things. Vamos agora para o terceiro núcleo, que para mim é o núcleo mais divertido, mais interessante, que é o núcleo que tá o Dustin, o Lucas, a Max, o Steve, a Robin, a Nancy e o Ed. Então, esse núcleo é que está em Hawkins e que está vivenciando as ondas de assassinatos que está ocorrendo por conta do Vecna. O Vecna, né, é um monstro que se encontra aí no mundo invertido e conseguiu achar um meio de se conectar com outro mundo, né? Se conectar com as pessoas de Hawkins. Ele utiliza, né, da manipulação mental, ele meio que consegue se conectar com suas vítimas, prendê-las em sua própria mente, em seus próprios pensamentos, né? Criar realmente pesadelo ali dentro delas. E a gente percebe que o Vecna, ele escolhe suas vítimas, pessoas nas quais passaram por alguns problemas pessoais, né? Se sentem culpadas por algo que aconteceu e estão passando aí por um momento depressivo, solitário. Então o Vecna utiliza um pouco dessa culpa, da tristeza e do momento depressivo na qual as pessoas estão vivendo, né? São pessoas que estão passando por algum problema pessoal. Então ele utiliza isso para ajudar na manipulação. Eu também vejo isso como conversar um pouco sobre depressão, porque a gente percebe que a personagem da Max, ela tá depressiva, né? Ela não tá passando por um bom momento aí na série. Os pais dela se separaram, né? A mãe dela tá passando por dificuldades financeiras, tá tendo que ter 2 empregos para tentar se manter. E além disso, ela tá lidando aí com a morte do Billy. Então a gente percebe que a personagem se distanciou dos amigos, né? Se distanciou de todo mundo e passa por um momento depressivo. Então por isso que ela se tornou ali uma das vítimas do Vecna. Eles descobrem, né, que uma das armas possíveis para evitar que o Vecna ataque suas vítimas é escutando música, né? Porque é fazer essa conexão com o mundo real e sair um pouco daquela realidade paralela que o Vecna cria em suas vítimas. Então a música, ela é um fato essencial e foi a Nancy que descobriu, né, através do Victor Creel, que era um serial killer, né, na verdade considerado um serial killer em 1950
mas eu vou comentar a história do Victor Krull mais pra frente. Então, esse núcleo tá basicamente descobrindo o que está acontecendo e descobrindo sobre o vilão. Ao mesmo tempo, eles estão tentando salvar o Ed, né, que é considerado, né, pela população de Hawkins o responsável pelo assassinato dos jovens. O grupo, né, tá tentando ajudar, tá tentando esconder o Ed e ao mesmo tempo tentando descobrir quem é o responsável por tudo. Então eles conseguem chegar até o Vecna. Inclusive, a gente descobre também que o Vecna, ele mata as pessoas, ele precisa matar essas pessoas porque após matá-las ele consegue abrir novos portais, né? Então, são portais que ligam o mundo invertido ao mundo na qual, né, ao mundo real na qual essas pessoas estão vivendo. Ele faz isso, ele abre portais ao matar as pessoas. Então, esses portais são abertos nos locais que essas pessoas são assassinadas. Uma outra coisa que eu consigo notar muito bem em Stranger Things é que eles conseguem desenvolver bem a personagem da Nancy. Eu acho que é uma das personagens que mais cresce e desenvolve aí ao longo das temporadas. Contudo, eu acho que os criadores estão cometendo um terrível erro em voltar novamente esse romance da Nancy com Steve. Eu acho que já deveria ter superado um pouco isso e voltar para esse triângulo amoroso de Nancy, Jonathan e Steve. Eu acho que é retroceder um pouco a história dos personagens. Bem, agora eu vou comentar sobre o quarto núcleo, que é o núcleo da Eleven. A Eleven, né, estava vivendo na Califórnia, ela estava passando por muitos problemas de adaptação, né? E a gente descobre que a personagem ainda está sendo procurada pelo governo americano, né? Todos veem a Eleven como uma ameaça e ela está vivendo escondida. Ela precisa ficar escondida para não ser levada novamente, né? Ela tá fugindo também do Dr. Brent. Certo dia, né, ela é procurada pelo Dr. Owen, que conta para ela das ameaças e dos problemas que Hawkins está sofrendo, né? Até por conta do Vecna, e ele pede para que a Eleven tente recuperar seus poderes e que venha com ele, que eles vão fazer de tudo para tentar recuperar os poderes da Eleven, porque ela precisa salvar os amigos dela em Hawkins. A Eleven aceita, né, porque ela precisa salvar os amigos dela, ela percebe a importância da missão. O que ela não imaginava era que o Dr. Owen ia contatar Dr. Brenner, pessoa que a manteve presa por muitos anos. O Dr. Brenner, então, ele sobreviveu na primeira temporada, a gente não tem certeza se ele morreu ou não. Eu achava que não tinha morrido, porque a lógica dos filmes, das séries, é sempre essa. Se a gente não viu o corpo lá estendido, morto, é porque não morreu. Então, o Dr. Brenner volta e ele vai tentar ajudar a Eleven a recuperar os poderes. Então eles colocam ela numa espécie de máquina, né, que eles chamam de Nina, Projeto Nina, e eles tentam fazer de tudo para que a Eleven recupere seus poderes através de ativações de memórias, de lembranças. E é com essas lembranças que a gente vai descobrir quem é o Vecna. Então, na primeira cena, né, da temporada, no primeiro capítulo, os 8 primeiros minutos é mostrado, né, um flashback da Eleven no momento que ela estava no laboratório de Hawkins. Tem um assassinato de todas as crianças que estavam presas lá e a gente vê a Eleven coberta de sangue, né? Fica parecendo que ela tinha matado todas aquelas crianças. Eu particularmente não achava que tinha sido a Eleven quando eu vi a cena. Eu já estava acreditando que tinha uma terceira pessoa envolvida nessa situação e que a Eleven só tentou ajudar, mas isso foi confirmado, né, no final. Então, o que a gente descobre aí no núcleo da Eleven? A gente descobre que tinha o número 1. O número 1 foi a primeira criança, né, a demonstrar poderes de telecinese, esses poderes de controle mental. E essa criança foi a responsável também em criar o projeto na qual a Eleven foi submetida. Não só a Eleven, mas outras crianças também. O número 1, na verdade, era filho do Victor Krull, que era o homem que foi acusado de assassinar sua própria família em 1950. Só que a gente descobre, né, que o número 1 era o responsável pelos assassinatos que ocorreram ali na sua família. Ele matou sua mãe e sua irmã e só não conseguiu matar o pai dele por conta da conexão musical, né, que o pai tinha com a música que estava tocando naquele momento. Então, por conta da música que estava ligada, o Vecna, né, o número 1, não conseguiu matar o pai dele naquele momento, mas o incrimina, né, o coloca como responsável pelos acontecimentos. O número 1, né, no momento em que ele ataca a mãe e a irmã,
ele passa mal, né? Porque ele utilizou muita força, muito poder naquele momento e ele não tinha treinamento suficiente para utilizar aquela grande quantidade de força, de poder. Então fica parecendo, né, que ele tinha morrido também. Só que na verdade ele foi sequestrado ali pelo Dr. Brenner, que tinha outros planos para ele. Então o número 1 sempre viveu naquele laboratório, já estava ajudando as outras crianças também no desenvolvimento desses poderes. Só que ele estava armando tudo porque ele queria sair de lá e ele queria, né, matar todo mundo, matar o Dr. Brenner. Ele utiliza um pouco da Eleven por isso, porque ele vê que a Eleven ela é muito poderosa e consequentemente ela sofria muito bullying ali das outras crianças. Então ele utiliza um pouco desse sentimento para tentar manipular a Eleven para que os dois saiam de lá, né? E para que ela tire aquele chip que fica conectado ali em todas as crianças que estão dentro daquele laboratório. Então o número 1 ele é responsável em matar todo mundo ali do laboratório e a Eleven vai reunir forças para tentar matá-lo, né? E expulsá-lo de lá. Então a Eleven acaba pela primeira vez abrindo um portal e retirando o Vecna desse mundo, né? E mandando para o mundo invertido. Não era a intenção dela, mas acabou que a força que ela tinha, os poderes que ela tinha, foi responsável em banir o número 1 para o mundo invertido e, consequentemente, ele se tornar o Vecna. Ele se tornar a pessoa responsável pelos assassinatos que estão acontecendo em Hawkins. Então, resumindo, né, o Vecna, na verdade, é o número 1, a primeira criança que foi mantida em cativeiro, né, pelo laboratório de Hawkins e foi a pessoa responsável também pela criação do projeto que o Dr. Brenner faz com aquelas crianças e, consequentemente, foi a Eleven que o baniu para o mundo invertido, criando assim esse vilão, o Vecna. Por enquanto, né, eu tô bem satisfeita com a série e eu vou deixar para dar minha nota quando eu terminar de assistir os 2 últimos episódios. Então, só em julho eu vou dar a minha nota aqui da série. Então, pode deixar aqui nos comentários, né, se vocês estão gostando ou não da 4ª temporada de Stranger Things, que eu vou gostar muito de ler. E vou também lembrar vocês, né, que gostam de The Umbrella Academy, eu fiz vídeos aqui no canal sobre a série. Inclusive, eu fiz um último vídeo comentando a possível história da 3ª temporada da série. Então, eu vou deixar linkado o vídeo para quem tiver interesse de assistir, para quem acompanha The Umbrella Academy. E lembrar também que vai ter vídeo aí no final da 3ª temporada de The Umbrella Academy. Finalizo o vídeo aqui. Vou esperar então vocês em um próximo vídeo. Até mais!